Glória a Deus, estamos de volta, estamos de volta. Depois de Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, que tem uma história interessante também, né? Muito conhecida a história de Sansão. É uma história que gera desenhos, filmes, né? Sansão, ele tinha força, ele foi consagrado, né? É o voto nazireu. Não cortava seus cabelos, tal, não tocava em animal impuro, tinha uma série de coisas ali. E aí, só que Sansão ele era muito impulsivo e ele cedia muito aos desejos da carne. E ele era meio apegado a mulheres e principalmente mulheres estrangeiras. Ele não era temente a Deus ao ponto de renunciar às suas paixões e se relacionar com uma mulher israelita. Tanto é que ele acaba se relacionando com Dalila. E Dalila era filisteia. E Dalila era difícil de lidar. Ela devia ser muito bonita, né, para ele ter se apaixonado como ele se apaixonou por ela. Só que constantemente ela ficava tentando descobrir o segredo da força dele. E a Bíblia diz que ela irritava a Sansão ao ponto dele querer morrer. De tanto que ela enchia o saco dele para ele falar qual que era a razão da força dele. E aí quando ele falava, ele enganava ela. Falava, não, se me amarrar com uma corda, com 3, 4 nós, se me fizer isso, se prender meu tornozelo, estou falando de uma maneira geral aqui, né? A história de Jefté eu já terminei, tá? Já terminei. Ele sacrificou a filha. Basicamente, acabou a história dele aí, né? Não tem muito mais o que falar de Jefté. E aí estou em Sansão agora. E aí quando os filisteus, ela avisava os filisteus iam pegar ele se soltava e matava os filisteus lá. Então estava evidente que ela ia enganar ele, mas ele estava tão cego, apaixonado e cego e meio burro, que chega uma hora que ele conta pra ela. Aí ela corta o cabelo dele quando ele dorme e os filisteus pegam ele e furam os 2 olhos de Sansão. Olha só a encrenca que ele arrumou. Amanhã a gente vai ler Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, né? E aí a gente vai ver como é sábio buscar uma mulher virtuosa e fugir da Dalila. Porque a Dalila, a Sansão foi terrível. E no final da vida de Sansão, o cabelo dele começa a crescer. Ele é escarnecido, zombado e tal. Mas no final da vida dele, o cabelo começa a crescer de volta, ele recupera a força dele. E ele empurra 2 pilastras do templo e mata 1000 filisteus. Aí alguns falam, ele se matou? Não, foi um ato de guerra ali, ele matou os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais inimigos na morte dele do que durante toda a vida. E é interessante isso porque tipifica a Cristo isso. Porque com a morte de Cristo em nosso lugar é que ele venceu o inimigo, né, de fato. Então é interessante esse link. Mas Sansão, de fato, podemos entender que houve um arrependimento no final da vida dele, mas ele se deixou levar pelas paixões. E assim, se a gente não tomar cuidado, nós acabamos seguindo o caminho de Sansão. Falaram que o áudio está baixo? Gente, está normal o áudio. Não mudou nada. Aumenta os volumes do seu celular aí. Depois você pode reassistir a transmissão, porque eu